Festa de Pentecostes. Podíamos dar um tema: o dia em que a igreja nasceu. Vamos dizer isto? Festa de Pentecostes, o dia em que a igreja nasceu. Aleluia! Talvez alguns estranhem, porque já foi celebrado um Pentecostes na outra data, mas é que nós seguimos o calendário bíblico. A Igreja Católica tem um outro calendário, mas nós seguimos o calendário bíblico, que é o calendário judeu. Assim nós observamos as festas no dia exato, no dia do mês, no dia da semana, que é celebrado no calendário hebraico. E este ano coincidiu que dia de Pentecostes é um domingo, porque naquele primeiro Pentecostes também foi um domingo. Então nós voltamos quase 2000 anos e estamos no mesmo dia da semana para comemorar esta grande festa. O que é de fato, queridos, a festa de Pentecostes? Para os judeus, além daquilo que o Senhor Deus orientou, como deveria celebrar a festa, é o aniversário da aliança no Sinai. É o aniversário de quando Deus desceu no Monte Sinai e entregou as tábuas da aliança a Israel. O povo saiu da terra do Egito. Deus, com um braço forte, quebrou o jugo de Faraó através de 10 pragas e fez com que o povo saísse com riquezas, com prosperidade para o deserto. E ali no deserto atravessaram o Mar Vermelho e foram direto para o Monte Sinai. 50 dias depois da Páscoa, ali estavam eles junto ao Sinai, quando Deus fala de uma forma extraordinária. Ali no Sinai nasce de fato a nação de Israel. Mas de acordo com a palavra de Deus, a palavra Pentecostes vem de 50, penta. Depois da Páscoa eram contadas 7 semanas, 49 dias, e então, um dia depois, 50, se celebrava Pentecostes. Pentecostes era uma festa de colheita. Era quando traziam os primeiros grãos de trigo, diga trigo. Interessante que o trigo fala de Jesus. Ele disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fique ele só. Era uma referência a ele mesmo. Ele caiu na terra e morreu, mas ele ressuscitou, e ao ressurgir, o grão tem se transformado em milhares e milhões de criaturas nascidas de novo. Eles deviam trazer 2 pães levedados, feitos do trigo novinho, para apresentar. E na tradição judaica, o dia em que Deus entregou as tábuas da aliança, tudo no deserto floresceu. E por isso eles traziam os molhos dentro de cestos, com flores e com outros frutos. É assim até o dia de hoje. Se alguém estivesse hoje em Jerusalém, iria ver como eles carregando flores, frutos, uma festa de grande alegria. Queremos fazer um paralelo com o que ocorreu no Sinai, porque nós de fato não vamos celebrar o Sinai, nós vamos celebrar Sião. Não vamos celebrar no Egito, mas em Jerusalém. No entanto, existe um paralelo aqui. Há uma outra tradição dos judeus, que quando Moisés desceu do monte com as tábuas, o povo estava dormindo. E Moisés teve que acordar o povo, para o povo receber a palavra de Deus. Por isso, eles têm um costume até o dia de hoje. Eles não dormem a noite inteira lendo a Bíblia. Então, como começa ao pôr do sol, então desde o pôr do sol de ontem, toda noite e madrugada, não dormem,
lendo a Bíblia. É um costume maravilhoso. E um dos livros que ele lê é o livro de Ruth, porque encontro muitos paralelos, e na realidade, Ruth tem muito a ver com a festa de tabernáculos. Mas vamos olhar um pouco para o Sinai e ver que em Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, eu estarei trazendo duas leituras, ambas longas, mas nós vamos ler. Como é que esse povo, todo Israel, se aliançou para ser uma nação escolhida? Disse Yahvé: agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Essa é a palavra de Yahvé ao povo junto ao monte Sinai. Sim, Deus selará aquele povo como uma nação. Há alguns elementos neste evento ali no monte Sinai que queremos destacar rapidamente. Primeiro, imersão. Imersão, existia o banho ritual. E Deus disse: vai ao povo e orienta-o a consagrar-se hoje e amanhã. Lavem as suas vestes. Moisés veio dar a ordem. Moisés desceu da montanha e foi encontrar-se com o povo. Ele fez com que o povo cumprisse o ritual de santificação decretado. E todos lavaram as suas vestes. Antes de receber a palavra, houve um ritual de imersão para a purificação. Segundo elemento, houve uma manifestação divina. Quando Deus faz esta aliança com o povo, em forma de fogo, de trovões, de sonido de trombeta, de terremoto, de fumaça, como de fornalha. Lemos a descrição: ao alvorecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clangor muito forte de trombeta, e todas as pessoas estavam no acampamento, começaram a tremer de medo. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus ao pé da montanha. Todo mundo em Sinai fumegava, coberto de densa fumaça, pois Yahvé, o Senhor, havia descido sobre ele em chamas de fogo. Preste atenção, queridos. Deus foi levantar este povo para ser uma nação santa. E este Deus, Yahvé, Deus do universo, Ele desce do seu trono e por um momento transforma a terra na sua sede. Aleluia. Deus enviou na história profetas. Raríssimas vezes os homens ouviram a voz de Deus, mas para se aliançar com este povo, Deus desce ao monte. Deus transfere o seu trono para a terra, e por isso a presença deste Deus temível, santo, glorioso, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, faz a terra tremer. Relâmpagos, trovões, há uma manifestação visível de que Deus desceu à terra em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente, como se fosse uma enorme fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente, e o som do chofar, a trombeta, ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava, e a voz de Deus lhe respondia no trovão. Aleluia! Este é o Deus que desce à terra para se aliançar com a sua criação. Estou falando do evento que até o dia de hoje Israel comemora. Terceiro, convite a uma aliança com Deus. Ali Deus convida o povo para fazer uma aliança, para que aceite as palavras divinas que estão expressas nas duas tábuas, os 10 mandamentos. Não vou ler, mas em Êxodo capítulo 20 até o 23, nós vamos encontrar os termos desta aliança, quando logo no início, capítulo 20, o Senhor fala: eu sou o Senhor,
Noutro Deus não terás outros deuses diante de mim. E dá o decálogo, os 10 mandamentos que constituem em si as leis morais para todas as nações da terra. Em quarto lugar, houve uma aspersão de sangue da aliança sobre o altar, ao pé do monte e sobre o povo, presença de sangue. Capítulo 24, 6 a 8, Moisés colocou metade do sangue recolhido em tigelas, outra metade derramou sobre o altar. Em seguida leu o livro da aliança e o leu para o povo. E eles responderam, vamos ler juntos? Tudo que Yahvé ordenou, nós o faremos e obedeceremos. Moisés tomou o sangue, o aspergiu sobre o povo e proclamou, este é o sangue da aliança que Yahvé fez convosco por meio de todos os mandamentos. Em quinto lugar, a manifestação do Espírito de Deus sobre Moisés e os 70 anciãos. Deus disse que tomasse 70 anciãos. Sobre estes anciãos primeiro subiram com Moisés e Arão ao monte, viram os pés de Deus e depois o Espírito de Yahvé foi liberado sobre eles. É assim que Shavuot é o nome hebraico, Shavuot vem de 70, celebra também o dia que Deus estabeleceu o seu povo como uma nação santa e um reino de sacerdotes. E Deus escolhe este dia, este mesmo dia em que Ele fez uma aliança com o povo no Sinai. Deus escolhe este dia para nascer a noiva do Cordeiro, aleluia, no Monte Sião, em Jerusalém. Glória a Deus, glória a Deus. Mas há uma diferença enorme entre os dois eventos. Se lá no Sinai Deus escreve em tábuas de pedra, em Sião a lei será escrita com letras, com chamas do fogo do Espírito em nossos próprios corações. Se lá no Sinai foi derramado o sangue do Cordeiro, o sangue de cordeiros, em Jerusalém foi derramado o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que se tornou nosso Cordeiro, que pagou o preço da nossa redenção. Aquilo que foi símbolo no Sinai, quando Deus levanta um povo, agora se torna realidade, porque tudo que Deus disse a Moisés, todas as festas eram apenas dramas, eram apenas sinais, eram apenas ilustrações do que haveria de se cumprir em Cristo Jesus. Ali no Sinai apenas havia o povo de Israel, mas quando chegamos em Jerusalém, no dia de Pentecostes, algo extraordinário vai acontecer, porque Deus não é apenas o Deus de Israel, Deus é o Deus de todos os povos e de todas as nações. Israel era apenas uma nação que Deus separou, que Deus santificou, a quem Deus se revelou, para que eles fossem sacerdotes, para que eles intercedessem pelo mundo inteiro e se tornassem testemunho para todas as nações de que só Yahvé é Deus. Neste povo viria o Messias, é claro. Em Êxodo 19, continuando, agora, disse Yahvé ao povo, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Mas olhemos agora, isso apenas para vocês entenderem o paralelo do que ocorreu com o povo de Israel e agora com a igreja em Jerusalém. Aleluia, Jerusalém está no Monte Sião. Em Atos 2, nós vamos encontrar estas 5 características que nós encontramos na primeira aliança. Rapidamente. Judeus provenientes de todas as nações foram imergidos, batizados no dia de Pentecostes. Ali estavam judeus e prosélitos vindo de todas as nações, falando diversas línguas. E naquele dia de Pentecostes em Jerusalém, todos foram
imersos, recebendo o batismo. Segundo, a manifestação da presença divina veio também ali, com sinais de fogo, de grande vento e de sonido. Todos perceberam estas manifestações cósmicas, visíveis, audíveis, para Deus demonstrar que Ele estava presente. Leiamos. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. O que havia acontecido? Jesus ressurgira dentre os mortos e lhes dissera: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus disse que eles não podiam sair para pregar o Evangelho, mas deveriam esperar a promessa do Pai, que de mim ouvistes, disse Jesus. No Evangelho de João, nos capítulos 14, 15 e 16, Jesus promete a vinda deste Consolador, o Espírito Santo, aquele Espírito Santo que gerou a Jesus do ventre de Maria, aquele mesmo Espírito que desceu sobre Jesus ao ser batizado nas águas e o batizou no Espírito Santo, aquele mesmo Espírito que transbordava na vida de Jesus, que dirigia o ministério de Jesus, que realizava obras poderosas através de Jesus. Sim, Jesus disse: ficai em Jerusalém, e lá sereis revestidos de poder. Os judeus não entendiam muito bem isso, porque eles estavam esperando uma redenção política, eles estavam debaixo de um governo estrangeiro, os romanos. E quando eles perguntaram: mas não é agora que tu vais restaurar o reino de Israel? Em outras palavras, não é agora que tu vais desencadear uma guerra e derrotar o imperador romano e se tornar o imperador de toda a terra? Jesus disse: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai determinou, porém, uma coisa eu vos digo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, antes que eu venha para governar o mundo, eu vou levantar a minha noiva, que será revestida com o mesmo poder do Espírito com o qual eu fui revestido. Eu vou transferir não apenas a minha vida para vocês, mas aquela autoridade, aquela unção, aquele poder e aquela habilidade com que eu desenvolvi o meu ministério, vocês vão receber. E é por isso que quando Jesus sobe aos céus, eles voltam para Jerusalém e por 10 dias eles ficam no mesmo lugar, em oração. Em oração, igreja querida, Deus quer nos levar hoje a que estejamos no mesmo lugar. Eu os convido a virem ao mesmo lugar. Não quero falar de lugar geográfico, mas o mesmo lugar em Deus. Corações apaixonados, abrasados pela sua presença. Cumprir-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, diga de repente, veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Que casa é essa? É a casa de Deus, é a casa de oração, é o templo. Em Jerusalém havia cerca de 600 mil pessoas morando, mas na festa de Pentecostes havia cerca de 2 a 3 milhões de pessoas, porque todos os homens tinham que subir a Jerusalém, vindo de todas as partes para adorar. Dormiam em cima dos tetos. Os tetos eram planos, né? Tetos nas casas de parentes. E o que se fazia num dia de festa? Todo mundo cedinho estava no templo. Mas estes 120 encontraram um lugarzinho ali em que eles ficaram, os 120 sentados no mesmo lugar, no meio do povo. Há quem pense e até pregue que eles estavam no cenáculo. É porque não leem a Bíblia direito. O Espírito Santo não desceu no cenáculo, o Espírito Santo desceu no templo.
no mesmo lugar. Nós celebramos tabernáculos e lemos João 7, quando Jesus se levanta no último dia, o dia da festa, e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba, como dizem as escrituras, quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. E dizia ele isto a respeito do Espírito Santo, que haveriam de receber, porquanto o Espírito Santo não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Sim, eles estavam no mesmo templo, no mesmo templo que ouviu estas palavras de Jesus. Ali estavam eles, no meio de multidões que os cercavam. Aleluia! Então, todos que olharam, todo mundo, vindo um barulho desse, para onde olha? Para o lugar do barulho. Onde é que aconteceu? O que é isso? Todo mundo olha e de repente viram. Eles ouviram e viram a manifestação visível e audível. Viram distribuídas entre eles línguas de fogo e pousou sobre cada um deles. De repente, uma estação de força vindo do alto começa a pousar na cabeça de cada um dos apóstolos, dos discípulos, dos 120 que estão ali. Todo mundo olha, o que? Está pegando fogo? Assim como no Sinai desceu fogo do céu, ali em Jerusalém desceu fogo do Espírito Santo. Mas o fogo de Deus não destrói, o fogo de Deus energiza, o fogo de Deus empodera, o fogo de Deus santifica, o fogo de Deus reveste de poder, mas ele não destrói. Veja-se ali, veja-se sentado agora, ali no templo, nesse dia maravilhoso, e comece a receber dentro de você, dessa chama viva, porque aquele Espírito que desceu em Pentecostes, ele está aqui agora, para incendiar a sua vida, para encher o seu coração do mesmo poder, do mesmo fogo, pois você verá que a promessa é também para você. Todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Sim, estas são as manifestações. Mas terceiro, ocorrência, que se compara ao que ocorreu lá no Sinai, um convite a uma aliança com Deus através de Jesus, a palavra viva e ressurreta. Lá adiante falaremos, não vamos ler agora. Em quarto lugar, a ênfase na morte e ressurreição do Messias. Isso corresponde ao sangue da aliança. E em quinto lugar, o derramamento do Espírito de Deus. Assim, precisamente 50 dias após a morte de Jesus, na Páscoa, o dia da igreja se repetiu com poder e grandes manifestações divinas sobre todos aqueles que aceitaram a renovação da sua aliança com o Deus de Israel. Mas vamos agora analisar. Vamos analisar o primeiro sermão pregado. Você está em Jerusalém e vai ouvir o primeiro sermão pregado, o sermão inaugural da Igreja de Cristo em Jerusalém. É muito importante conhecer, saber qual foi essa pregação, pois foi a primeira pregação. Na cruz do Calvário, a noiva foi gerada pelas feridas de Jesus, mas ali em Pentecostes, ela nasce de fato. E assim como Deus, lá no Sinai, ao outorgar, ao entregar as tábuas da aliança, inaugurou a nação de Israel, com a descida do Espírito Santo sobre os 120, Deus inaugura a Igreja de Cristo na terra. E quero dizer-lhes algo que é muito diferente entre o Sinai e Sião. Eu disse que Deus desceu do trono por um pouco para falar
Todos ouviram a voz de Deus proclamando os 10 mandamentos. Mas agora em Jerusalém, o Espírito Santo, que é Deus, não nos veio fazer uma visita. Ele desceu para permanecer aqui na terra com a igreja, com a noiva do Cordeiro, até entregá-la de volta a Jesus no dia do seu casamento, quando formos arrebatados e Jesus vier nos ares. Aleluia, glória a Jesus, Deus em nós. Por isso Jesus prometeu: quando eu for, eu vos enviarei o Consolador, porque se eu não for, ele não virá, mas quando eu for, ele virá, e ele está no meio de vós, mas naquele tempo, ele estará dentro de vós. Aleluia. E porque ele estará dentro de vós, o santuário de Deus na terra não será mais construído de pedra e de madeira. O santuário de Deus na terra serão homens e mulheres ambulantes, seres vivos, andantes, caminhando sobre a terra, transportando dentro do seu espírito humano recriado este Espírito de Deus, que os guiará a toda a verdade, que os formará, que formará o caráter de Cristo neles, que os aperfeiçoará, que os santificará, até entregar a noiva pura, da qual fala Paulo aos Efésios, e que é o nosso tema do ano. Primeira coisa que queremos destacar é que Pedro está com os discípulos. Aconteceu que, colocando-se em pé juntamente com os 11, Pedro, quê? Oh meu Deus, onde andava Pedro no dia em que Jesus é traído, quando Jesus é crucificado? Esse Pedro que vai para junto das criadas, que fica ao pé do fogo, e quando a criada diz: tu és um dos deles, não sei quem é esse homem, juro que não conheço. Esse Pedro que fugiu, que andava escondido, pois é ele agora que se levanta no templo. O que aconteceu? É que o fogo se apoderou dele. Depois que o fogo se apoderou dele, depois que o Espírito Santo, e queridos, foi num ápice, numa fração de segundo. Então logo o Espírito desceu sobre o apóstolo Pedro, ele se levanta juntamente com os 11 e toma a liderança, abre a boca com poder, com ousadia, ele confronta todos, porque ali estavam as autoridades romanas, judaicas, os sacerdotes e a multidão que era culpada da morte de Jesus. Ele está cheio de ousadia, e encontrar o nomezinho de Pedro logo aqui, e ser ele o pregador da manhã, 9 horas da manhã de domingo. Aleluia. É logo o sinal do que é que este Espírito Santo pode fazer para transformar o nosso coração. Aleluia. O povo, quando viu tudo aquilo, correu. Todos correram para onde eles estavam. Os versículos anteriores, que não vamos ler, correram. Por quê? Porque um dizia: uau, está falando a minha língua. O outro dizia: não, está falando a minha. O outro dizia: está falando a minha. Cada uma pessoa da língua diferente escutava os apóstolos falando na língua deles. E cada um queria saber: o que é isso? Aí eles disseram: estão todos bêbados. Estão todos embriagados. E é quando eles dizem isso que Pedro se levanta. E vamos ver a grande pregação de Pedro. Não é comprida, ela é curta, ela é simples, mas ela é direta e eficaz. Ela produziu 3.000 convertidos numa sentada. Se eles eram 120, aleluia, com a primeira pregação, mais 3.000 almas foram acrescentadas. Esse tipo de milagre que nós queremos gerar. Quem crê, diga amém. Pode uma nação nascer num só dia? Pode.
pelo poder do Espírito Santo. Pedro tomou a palavra e em alta voz, não tinha microfone, pregou a multidão reunida, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Que palavras? Primeira coisa que ele vai fazer é refutar os zombadores que dizem que eles estão embriagados. Ninguém havia tomado café da manhã. 9 horas todo mundo estava no templo. E então prossegue o apóstolo: estes homens não estão embriagados, como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disso. O que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. E agora Pedro vai entrar nas escrituras do Antigo Testamento. Ele poderia ter tomado outras escrituras, como Jeremias, como Ezequiel, mas ele toma a pequenina profecia de Joel. Por quê? Porque ali é uma profecia ampla. Aleluia. Profecia maravilhosa, quando Deus promete derramar do seu Espírito sobre toda a carne, o que significa sobre todas as nações. E embora a profecia de Joel seja primariamente para Israel, e ainda há de se cumprir no tempo do fim, Pedro toma esta profecia e a aplica ao que está acontecendo, e ele diz, citando Joel, ele não cita palavra por palavra, ele toma a versão da Septuaginta, uma tradução grega, e ele faz alguma aplicação. Ele diz, nos últimos dias. Essa expressão nos últimos dias não se encontra na profecia de Joel. Na profecia de Joel está, depois disto, derramarei do meu Espírito. Mas Pedro não pensou nisto, não. Ele está cheio do Espírito Santo. E quando ele abre a boca, o Espírito, que agora é o presidente dentro dele, sim. Porque quando você é batizado no Espírito Santo, ele se torna o presidente. E o primeiro sinal de que ele é um presidente é que ele fala. Aleluia! E o Espírito começa a trazer a revelação. E quando Pedro diz os últimos dias, ele usa o plural. O que ele quer dizer, queridos? Que entramos ali na última estação, a estação das chuvas, os dias do Espírito Santo sobre a terra. Que Joel fala de primeiras e últimas chuvas. A estação das chuvas é a estação da semeadura, é a estação de colheita que vai terminar com a última colheita de tabernáculos. Tudo isto é simbólico e profético, mas vamos voltar a Jerusalém. Quando Pedro diz nos últimos dias, ele está dizendo hoje começou a estação das chuvas, isto é a estação do Espírito Santo. Sementes da palavra de Deus, a palavra Jesus, estarão sendo lançadas na terra, aleluia, pela pregação do Evangelho, e as chuvas do Espírito estarão caindo para que filhos e filhas para Deus comecem a nascer na terra. Não é disso, porventura, que fala Tiago, que o lavrador da terra aguarda o fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas é esse derramar do Espírito em Jerusalém, e as últimas são aquelas que nós estamos buscando agora, porque entendemos que estamos nos últimos dias, e nós estamos buscando o maior derramamento do Espírito. Muitas são as profecias. Se esta igreja nasceu em demonstração de poder e glória, ela tem que ser arrebatada em muito maior demonstração de poder e glória.
e é por isso que estamos aqui, para buscar, para jejuar, para orar. Aleluia. Nos últimos dias, diz Yahvé, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre meus servos, minhas servas, derramarei do meu espírito naquele dia, e profetizarão. O que é que Pedro está dizendo? Esta é a profecia de Joel, em que não vai haver mais diferença de idade, de sexo, de raça, de posição social. O homem vai profetizar, mas a mulher também vai profetizar, o jovem, o velho, o escravo, o livre, porque o Espírito do Senhor vai ser derramado sobre todos indistintamente. Oh, aleluia! Isso é notório, porque lá no Velho Testamento, o Espírito Santo só vinha sobre 3 classes de pessoas: o sacerdote, o rei e o profeta. E outra não vinha para ficar. Vinha para o exercício de uma função. Por exemplo, o profeta precisava profetizar, aí ele pediu um músico e ficava aguardando, não? O Espírito vinha, dava a profecia e o Espírito saía. Mas agora ele veio para ficar, agora ele veio para residir. E quem estava ali não eram só os apóstolos, ali estavam as mulheres, todos receberam o mesmo Espírito Santo, porque não tem Espírito Santo masculino nem Espírito Santo feminino. O Espírito Santo desceu sobre homens e mulheres, desceu sobre todos, e Pedro diz, isso já estava profetizado. Esta é a promessa, esta é a promessa, aleluia. Ele vai falar agora dos sinais e das maravilhas, porque ele vai apresentar a Cristo. Depois dele identificar o que está acontecendo com a profecia de Joel, mostrarei maravilhas em cima, no céu, sinais embaixo da terra, fogo e nuvem de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia de Yahvé. Isso está lá em Joel, mas isso não se cumpriu naquele dia. Ele cita a profecia, mas ele está falando de quê? Vem o juízo. Vem o juízo. Primariamente isso, como disse, vai se cumprir na terra de Israel. Nós aguardamos este dia, porque aquele dia era apenas o início de uma estação. Qual era o objetivo do derramar do Espírito? Qual é o objetivo da profecia de Joel? O verso 21 vai nos dizer, vamos ler juntos? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. De todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, de todas as épocas. Quem invocar o nome, quem chamar o nome de Jesus em hebraico, Yehoshua, significa Yahvé é salvação. Então quem gritar Yehoshua, ele diz, será salvo. E não é isso que Paulo diz, que aquele que confessa Jesus como Senhor será salvo. Se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, e com a boca confessares que Jesus é o Senhor, será salvo. Será salvo. Todo esse derramar do Espírito é para desencadear uma onda de salvação. Terceiro, a vida e a morte de Jesus. O coração da mensagem do apóstolo Pedro, depois de linkar o derramamento do Espírito com a promessa de Joel, vamos a Jesus. Primeiro ele vai mostrar que Jesus foi aprovado pelos sinais. Todo mundo sabia onde Jesus havia nascido, mas por todos os sinais que ele fizera, ninguém poderia dizer que ele era um mero homem. Por isso Pedro prega, israelitas, escutai estas palavras, Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós, por meio de milagres, feitos portentosos, e muitos sinais que Deus por meio deles realizou entre o povo, como vós bem sabeis. Ele é quem ele disse ser.
Seu ministério foi atestado por sinais. Ninguém pode negar que Ele é o Messias, que Ele é o Cristo, que Ele é o Redentor, que Ele é o Filho de Deus. Mas logo vem a crucificação. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. O que é que Pedro quer dizer? Que a morte de Jesus não foi surpresa. A morte de Jesus já foi predeterminada por Deus, porque, como pregamos aqui sobre que nos tabernáculos eternos, o Pai entregou a noiva ao Cordeiro. Ele sabia que esta noiva cairia e ele precisaria vir redimir a noiva. E por isso Paulo diz que ele é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Isto é, na onisciência de Deus, Ele já havia determinado. Ele não morreu porque quiseram matá-lo. Jesus disse: ninguém pode tirar a minha vida. Eu tenho poder para entregá-la. Eu tenho poder para tomá-la. Quantas vezes quiseram matar a Jesus, mas a Bíblia diz: não era chegada a sua hora. Mas no dia em que a hora chegou, Ele disse: esta é a vossa hora. E Ele mesmo se entregou. Então é disso que Pedro está falando. Mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando numa cruz. E agora Pedro corajosamente diz: vocês assassinaram o autor da vida. Todavia não fica aí. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E Pedro vai elaborar aqui na ressurreição, porque a maior prova de que Ele é o Redentor é a sua ressurreição. Se Jesus simplesmente tivesse morrido como os demais homens e baixado à sepultura, não haveria esperança para nós. Ele subiu ao Calvário porque tomou o nosso lugar, tomou o nosso pecado, mas Ele pagou a nossa culpa. Foi até o Hades, sofreu a nossa pena, a justiça de Deus foi satisfeita. Deus é justo, tinha que castigar o pecado, mas Ele é cheio de amor e misericórdia, e Jesus tornou-se o réu em nosso próprio lugar. A prova de que Deus aceitou o sacrifício é que Ele rompeu os grilhões da morte. Como o salário do pecado é a morte, Jesus rompeu a morte, Jesus venceu a morte, Jesus despedaçou o estigma, o terror que se tem da morte, porque ressuscitando garantiu que nós também haveremos de ressuscitar. Era impossível que a morte o retivesse. E ele entra na profecia messiânica de Davi. A respeito dele afirmou Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo meu coração está alegre, e a minha língua exulta, e o meu corpo também repousará em segurança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Aleluia. O que ele vai dizer? Davi fez esta profecia, mas esta profecia não era sobre ele, era sobre o Cristo, porque Davi morreu e o seu sepulcro está até hoje entre nós. Ele interpreta a profecia. Caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos com toda franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus,
e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e o derramou o que vós agora estás vendo e ouvindo. Sim, este é o sinal de que este Cristo, que foi morto, sepultado e ressurreto, assunto ao céu, à direita de Deus, de lá mandou o Espírito Santo, a promessa da antiguidade, a promessa que eu reforcei. Isto que estás vendo agora é o Espírito que desce, que baixou para recriar, redimir homens e mulheres de todas as nações e de todos os povos. Aquele povo, muitos daqueles que estavam ouvindo, eles gritaram: crucifica-o! Eles sabiam o que tinha acontecido. Eles sabiam que teria que ser algo sobrenatural para que Pedro estivesse falando com toda ousadia diante das autoridades. Como? Porquanto Davi não foi levado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Pedro está dizendo isso que Davi escreveu. É referente a Jesus de Nazaré. Ele está à direita de Deus, até que todos os inimigos estejam debaixo dos seus pés. E queridos, a Bíblia diz que Ele é o corpo da igreja. A cabeça está no céu, mas os pés estão na terra. São os seus pés. Então, Ele espera que esta igreja coloque o inimigo debaixo dos seus pés, que o vença, que não seja dominada por ele. E logo depois da pregação, ele vem a chamada. Sendo assim, que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disto, juntos: este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vamos repetir todo o versículo. Sendo assim, que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disto: este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Messias é ungido, Cristo é ungido. Messias vem do hebraico Mashiach, e Cristo é a tradução de Mashiach, significa a mesma coisa: o ungido, o rei, o redentor, o salvador. Aleluia, aleluia, pode aplaudir ao Senhor. Ele que há de julgar os vivos e os mortos. Por isso é que Paulo diz que Deus estabeleceu o dia em que há de julgar os vivos e os mortos através de Jesus Cristo, e dando certeza a todos de que Ele vai ser o juiz, ressuscitou dentre os mortos. Mas, queridos, concluindo, o que podemos extrair deste sermão? Primeira coisa, Deus derramou o seu Espírito Santo na igreja. Aleluia. Deus derramou o Espírito. Deus e continua a derramar o Espírito sobre a igreja. Que a igreja aqui levanta as mãos. Deus quer que você tenha a plenitude do Espírito Santo. Não seja morno. Não podemos mais viver de altos e baixos. Temos que ser incendiados como foram os apóstolos. Eles saíram dali para revolucionar o mundo, para colocar, diziam eles, transtornar o mundo, colocar o mundo de cabeça para baixo. Na realidade não foi para baixo, eles estavam colocando o mundo de cabeça para cima. Aleluia. Segundo,
A salvação está agora disponível para a igreja através da morte e ressurreição de Cristo. A salvação para ti, a salvação para todos, pelo poder da morte, pelo poder da sepultura, pelo poder da ressurreição. Proclamamos que os homens podem se rebelar contra Satanás, os homens podem se rebelar contra o diabo e podem vir para o reino de Deus, porque o preço da sua redenção foi pago. Aleluia. Em terceiro lugar, para receber o perdão e o Espírito de Deus, que abre o caminho para a vida eterna, devemos nos arrepender dos nossos pecados, ser batizados e viver uma nova vida. Leiamos agora o que aconteceu. Ao ouvirem estas palavras, ficaram agoniados em seu coração. O que é isso? É a compulsão do Espírito. É a convicção do Espírito. O sermão de Pedro foi muito curto, não se estendeu muito, mas foi falado com convicção. E desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos. Número 1, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ninguém se torna cristão por adesão. Nós nos tornamos cristãos por conversão. Tornamos-nos cristãos por regeneração do nosso espírito. Nenhum de nós pode fazer isso. Como é que ocorre? Você ouve a palavra, você não entende o que acontece. Aliás, Jesus disse: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você recebe a palavra, e esta é a nossa função, de semear esta palavra, e o Espírito Santo vem. É a chuva que cai sobre o seu coração, e a vida que está dentro da semente, de repente germina e nasce dentro de você um filho para Deus, por obra do Espírito Santo, e este Espírito passa a residir em você. Arrependimento dos pecados. Pelos nossos pecados Ele morreu. Então eu não posso mais viver no pecado. Eu tenho que me arrepender. E tenho que decidir ser batizado. Pelo batismo, eu me identifico com a igreja. Eu me identifico com a morte, com a sepultura e com a ressurreição do Senhor Jesus. Mas há mais uma coisa que queremos destacar. É a quarta. As promessas de Deus se estendem aos filhos daqueles a quem Ele chama através dos tempos. Verso 39, porquanto a promessa pertence a vós, pertence a vossos filhos, a todos os que estão distantes. É para você, é para você, é para você. Nós somos aqueles que estamos distantes. É para todas as gerações, enfim, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. É interessante notar o texto. Será que o Senhor não chama a todos? Deus não chama a todos ao mesmo tempo. Que privilégio que você está aqui. Você está aqui porque Deus o chamou. Deus não chamou a todos nesta noite. Como Deus não chamou a todos em Jerusalém. Havia milhões naquela manhã, mas apenas 3.000 foram chamados. É para você. E também é para os seus filhos. Você que é chamado, segure a promessa. Seus filhos, sua descendência será tratada de uma forma diferenciada. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Há uma bênção especial para a sua família. Nesta noite de Pentecostes. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. E vamos buscar esta presença e dizer: Espírito, enche-me de novo.
Se você nunca teve uma experiência com Jesus, é a primeira coisa que você tem que fazer: entregar a sua vida a Jesus, arrepender-se dos seus pecados. E Jesus, eu quero esse dom do Espírito Santo, eu quero essa vida, eu quero esse novo nascimento. E todos aqueles que um dia se entregaram a Jesus, vamos pedir um novo Pentecoste, que sejamos revestidos desta unção e deste poder, para que com ousadia proclamemos a palavra do Senhor. Levante as suas mãos. Se você é batizado no Espírito Santo, ore em línguas, solte-se na presença de Deus, que o novo Pentecostes vem agora sobre todos nós nesta noite. Oh Espírito, desce, oh Espírito, vem. Oh shakarararabababá. Comece a beber do Espírito nesta hora. Queremos dar uma oportunidade a você que quer entregar sua vida a Jesus, quer fazer uma decisão pública. Talvez você tenha estado desviado da igreja, mas quer se reconciliar. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Queremos orar por você. Todos repitam após mim, os que estão na frente e os que estão nos seus lugares. Senhor Jesus, eu olho para a cruz do Calvário e me vejo em Ti. Levaste sobre Ti o meu pecado, as minhas dores, as minhas enfermidades, as minhas quedas, as minhas maldições. Tudo destruíste, pagaste o preço, morreste, foste sepultado, mas ressuscitaste e estás à direita de Deus. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, renuncio à carne, ao mundo, o pecado e o diabo, e escancaro a porta da minha vida e Te recebo como meu único Senhor e o meu único Salvador. Confesso com a minha boca que Tu és o Filho do Deus vivo, e eu sei que estás perdoando os meus pecados e escrevendo o meu nome no livro da vida. Eu Te agradeço, porque sei que farás de mim a pessoa que Tu queres que eu seja. Senhor, eu recebo Teu perdão e o Teu Espírito Santo dentro de mim. Levante as mãos para Ele, mediante a confissão dos vossos lábios e a autoridade da palavra de Deus, que não pode falhar. Eu declaro que os vossos pecados são perdoados, que sois propriedade do Deus Todo-Poderoso, lavados pelo sangue do Cordeiro, e o maligno perdeu toda reivindicação sobre vós. Aleluia, 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 aleluia. Levante bem alto as suas mãos, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, demonstrada na cruz do Calvário, este amor indizível e imensurável do nosso Deus e Pai, e a preciosa comunhão do Espírito Santo, montem guarda em vossas vidas, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Aleluia.